Paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe. Estamos iniciando nesse domingo mais uma live, Escola Bíblica Dominical. Estudo de hoje é o quarto estudo da revista Uma Igreja Poderosa, que nós já estamos estudando, alguns irmãos estão nos acompanhando. Pastor, como é que eu faço para poder adquirir esse estudo? Eu vou colocar o link para você no comentário para que você possa ver. Me peça aqui que eu vou estar colocando para você no comentário o link do estudo da Escola Bíblica Dominical para você estar participando conosco. Antes disso, eu quero que você já comece a compartilhar, a convidar os irmãos para estar participando conosco. E nós vamos estar orando ao Senhor nessa manhã. Pegue a sua Bíblia, coloque do seu lado, pegue aí aquela xícara de café, já coloca do lado para você não ter que ficar saindo. E nós vamos estar orando ao Senhor. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida nessa manhã, ok? Quem estiver me assistindo aí, me dá um ok se o vídeo está legal, se está tudo certo para você, tá? Eu vou estar colocando agora na descrição da live o link para você estar baixando as apostilas do curso. Pastor, não posso baixar agora que eu estou assistindo a live. Tudo bem, não baixa agora, assiste a live, depois você pode baixar a apostila e ter aí na sua casa a apostila do curso. Pastor, que legal, é de graça, sim. Esse é o propósito que Deus colocou no meu coração. Nós vamos estar depois, logo após, estar editando. Pai do Senhor Manzalha, Deus abençoe. Alguns irmãos já baixaram o estudo, mas Deus colocou no meu coração da gente estar trabalhando, né, colocando à disposição dos nossos irmãos esse estudo. E você, como faz parte da nossa família, nós estamos colocando para você de primeira mão, né, esse estudo da Escola Bíblica Dominical. Você pode estar baixando através do link que eu já vou estar inserindo no comentário, tá? Dessa live. Você pode baixar ali os 4 estudos que já estão disponíveis lá, né? Já estão disponíveis. Você pode clicar, você pode baixar, você pode imprimir, ou você pode ir lendo através do seu celular, ou do tablet, né? Você pode ir lendo e acompanhando o estudo conosco, tá? Então já compartilhou, já chamou seu irmão para poder participar desse estudo de hoje? Acorda aí seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, e vamos estar estudando a palavra do Senhor, amém? Você que já acordou disposto aí, já fez aquele café e já está pronto aí para poder participar do estudo, igual a irmã Zaida. A irmã Zaida está ativa. 8 horas da manhã ela estava de pé esperando a gente iniciar o estudo. E você, vai ficar esperando, vai ficar dormindo? Vamos lá, vamos estar orando ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai Criador dos céus, da terra e do mar, tudo é permissão sua, é o Senhor quem faz todas as coisas. Nós queremos nessa manhã entrar nos atos de adoração a Ti e louvar o Teu nome por estarmos aqui, Senhor, de pé, vivos, respirando, Senhor, louvando o Teu nome. Queremos, Senhor, pedir por aqueles que não estão, Senhor, nessas condições, mas que precisam, Senhor, da Sua ajuda, precisam, Senhor, do Seu mover. Visita eles agora, nessa manhã. Faz menção do Teu nome na vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, quebra as barreiras, muralhas, impedimentos. Meu Pai, visita agora as famílias, os lares divididos, as famílias destruídas, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão enfermas. Visita nessa manhã, desperta. Nós queremos, Senhor, agora um entendimento amplo desse estudo. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo é chamado Espírito Revelador, Espírito Ensinador, Espírito de sabedoria e de conhecimento. E eu quero clamar a Ti agora, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha repousar sobre nós, venha repousar sobre cada um que estiver assistindo essa live. Meu Deus, trazendo, Senhor, ensinamento. Que venha repousar, Senhor, sobre aqueles que estão aqui na igreja assistindo esse estudo. Que venha trazer ensinamento, instrução,
sabedoria, para entendimento amplo, Senhor, desse conteúdo. Ser conosco nessa manhã, nos dê, Senhor, aleluia, uma escola bíblica dominical cheia da Tua graça, cheia da Tua presença e do Teu poder. Revela-nos, Senhor, o oculto e o sobrenatural. Visita agora, Senhor, e abençoa os pastores dessa casa, os ministros dessa casa. Meu Pai, meu Pai, os líderes dessa casa. Em nome de Jesus, ser com as famílias de cada um. Meu Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Irmão Ramon também, a paz do Senhor, já está aí ligadinho. Antes de começar, eu quero pedir você que clique no botãozinho que tem embaixo aí, ó. O irmão Delício está assistindo. Pode ser, irmão Delício. Te acordaram cedo hoje, hein? Você vai clicar no botãozinho que tem do lado esquerdo embaixo, assim, compartilhamento. Aí ele vai aparecer a opção de você compartilhar, que é com os amigos, escrever publicação ou copiar link. Você já pode compartilhar em alguns grupos que vai aparecer embaixo para você, que você já tem alguns grupos que segue, e vai ser bênção você compartilhando. E também você já pode também copiar o link e depois pegar esse link e ir lá no WhatsApp, no Facebook, e colocar esse link para as pessoas que você quer que assistam esse estudo. O que você vai estar fazendo nessa manhã com isso? Você vai estar evangelizando pessoas, tá? Então faça isso, convide pessoas para estar participando desse estudo nessa manhã, tá? Vou estar fazendo isso agora e eu quero que você faça aí na sua casa também. Nós vamos estar compartilhando e as pessoas vão ser abençoadas através de você. Essa semana eu fui surpreendido com alguns irmãos que entraram em contato pedindo oração, algumas pessoas que eu não conheço, mas que com certeza pegaram meu contato lá pelo Facebook da igreja e pediram oração, e Deus tem trabalhado e abençoado. Que Deus possa abençoar a sua vida. Essas pessoas que pediram oração, agora nesse momento eu estou mandando o link para eles, para que eles possam estar ligados na palavra do Senhor, que eles possam buscar, né, o reino dos céus, né, e a sua justiça, porque nós sabemos que as demais coisas vão ser acrescentadas, ok? Então já está lá no grupo da igreja o link, já está no grupo também do intercâmbio do Juvém o link, também está em outros lugares, você pode estar pegando lá, compartilhando, né, e participando conosco desse estudo, ok? Vamos lá, eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra ela comigo no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Você que já compartilhou, já chamou seus amigos, seus colegas, seus conhecidos para estar participando desse estudo, já fez a função do ID, né, através da internet, e agora você vai pegar a sua Bíblia e vai abrir no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 22, o texto áureo, ele se encontra em Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. E eu vou estar lendo a leitura bíblica em classe, que é no versículo 1 até o versículo 14, e depois eu vou estar lendo o 19 junto com os irmãos. Amém? Você já pegou sua Bíblia aí? Pegou sua Bíblia? Vamos lá. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 1, diz assim: Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada Páscoa, e os principais, os sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém,
Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era o número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava a oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. E chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que preparemos? E ele lhe disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: Mestre, te digo, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhe havias falado, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, foi-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E o versículo 19 diz: E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e dele, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Amém? De novo, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Nesse estudo, veremos como a transição da antiga aliança para a nova aliança, veremos como foi a transição da antiga aliança para a nova aliança. Sabemos que nenhuma mudança ou reforma é fácil. Assim também essa transição não foi fácil, aceitável e bem entendida por todos. Mesmo sendo anunciada pelos profetas e esperada pelo povo de Israel, a grande maioria não entendeu e não aceitou essa reforma protestante na história da nação de Israel e da igreja. Nós sabemos que os primeiros que procuravam matar Jesus não eram os romanos. Quem procurava matar Jesus eram os principais dos sacerdotes e os escribas do templo de Israel. Então nós sabemos que quem procurava matar Jesus não eram os romanos, não eram outros reinos. Pelo contrário, eram os principais sacerdotes e escribas da casa de Deus. Tá? Então você que achou sua Bíblia aí, você vai estar acompanhando comigo esse estudo. A paz do Senhor, irmãos. Irmã Maria Clara, irmã Cleide, irmã Michele. No período mosaico, após o povo de Israel ficar 400 anos cativo como escravo no Egito, Deus chamou Moisés com a missão de libertar o povo e levá-lo ao deserto para adorar. Está lá em Êxodo, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. Nesse contexto encontraremos a revolta de Deus com o povo egípcio por oprimir seu povo, por esse chamado por Deus, por esse povo ser chamado por Deus como seu primogênito. Está lá em Êxodo, no capítulo 4, versículo 22. Você pode encontrar lá que está escrito que Deus chama o povo de Israel como seu primogênito. Nós sabemos que o primogênito, ele é o filho primeiro, filho homem primeiro, né, do pai. Para ser primogênito, tinha que nascer primeiro. Nós encontramos essa disputa da primogenitura entre Esaú e Jacó. Se nós entrarmos lá nós formos lá em Gênesis 25,
nós vamos ver essa disputa, dali para frente, a disputa da primogenitura entre Jacó e Esaú. Tanto é que, na adolescência, Esaú, ele desfez a sua primogenitura, do seu direito de ser primogênito, para poder saciar a sua fome. O primogênito, ele tinha o direito de ganhar em dobro as bênçãos do pai. E por ser abençoado pelo pai, ele ganhava em dobro a herança. Esse era o direito do primogênito. Então, eles disputavam, por quê? Porque eles nasceram gêmeos. Esaú nasceu primeiro, mas logo atrás, agarrado no calcanhar de Esaú, veio Jacó. Alguns intérpretes da história dizem que Jacó é considerado o nome Jacó porque é enganador, e outros colocam como o nome Jacó significa querendo ser o primeiro, né? Por quê? Porque ele não aceitou desde o nascimento nascer depois de Esaú e não ser o primogênito. Porém, essa primogenitura foi logo depois adquirida por ele, quando Esaú desfaz dela e, por causa da sua fome, e troca o direito de ser primogênito por um prato de lentilha ou um guisado. Vai ser de acordo com a tradução da sua Bíblia. Só que mais tarde, quando Isaac, seu pai, vai abençoar o primogênito, Esaú corre para poder preparar o guisado para ser o primogênito, mas só que Rebeca, ela pede Jacó para poder ir no quintal de casa, pegar um cabrito, matar, sacrificar, pegar a pele do cabrito com os seus pelos e cobrir parte do seu corpo, para ele poder ter acesso ao pai, Isaac, primeiro, e Isaac, como estava cego, confundi-lo com Esaú e abençoar. E assim aconteceu. Ele então se tornou abençoado como primogênito. Tá? Então, vamos lá. Nesse contexto encontraremos a revolta de Deus e onde ele chama o seu povo de primogênito. Com isso, Deus então planeja a vingança contra os egípcios. Planeja ferir os primogênitos do Egito. Você vai encontrar esse planejamento lá em Êxodo, no capítulo 4, no versículo 23. E também em Êxodo, no capítulo 11, no versículo 5. Porém, antes desse fato acontecer, ele envia Moisés para convencer a Faraó a libertar o povo de Israel para adorar no deserto. O próprio Deus endurece o coração de Faraó e ele não liberta o povo de Israel. Está lá em Êxodo, no capítulo 10, versículo 27. Assim, então, Deus começa a enviar as pragas ao Egito. E a cada praga, Faraó tem que recorrer a Moisés, que peça a Deus para parar. Mesmo sendo falso o seu ato de arrependimento, Deus para com a praga, mas logo após envia outra. E assim foi até a 10ª praga. E aí então veio a planejada vingança. Antes de enviar essa terrível praga, Deus prepara o seu povo para que fique livre dessa que seria a mais terrível de todas. Está lá em Êxodo capítulo 13, versículo 1 ao 10. Alguém pode achar aí para a gente poder estar lendo? Êxodo capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 10. Pode ler aí, irmã Cleide. Então falou o Senhor Moisés dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, ao
homens de Avive, vós saís. E acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heteus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais, que te daria, terra que emana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus tempos. E naquele mesmo dia fará saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E este será por sinal sobre tua mão, e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Porquanto, com mão forte, o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este mandamento a teu tempo, de ano em ano. Interessante que esse mandamento, ou esse estatuto, ele é diferente de alguns outros, que tem alguns estatutos que é classificado como perpétuo. Por que perpétuo? Porque é para a vida toda. E esse estatuto guardará de ano em ano. Então, todo ano, você vai ter que seguir esse ritual estatutário. E todo ano eles tinham que ir ao templo, comer os pães asmos. Por quê? Porque ficou determinado a partir daquele dia que eles comeram pães asmos, que eles comeram as ervas amargas, que eles comeram o cordeiro ou o cabrito por inteiro, para poder pegar o sangue dele e passar no umbral da porta. Aquele dia ficou marcado na história do povo de Israel, como o dia, do livramento. Nessa preparação, o povo de Israel teria que comer o cordeiro, o cabrito macho inteiro, e comer pães asmos e ervas amargas. Deveria pegar o sangue do animal consumido e passar no umbral da porta, marcando assim a sua casa, como uma casa separada e santificada. Sendo assim, quando o anjo da morte viesse para completar a vingança de Deus, não afetaria o povo de Israel. Assim aconteceu esse feito, ficou registrado como um ato a ser lembrado de ano em ano, como ordem estatutária, ordenada por Deus aos israelitas. Esse momento ficou marcado na história como Páscoa, festa dos pães asmos. Está lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 10, que acabou de ser lido. Então, esse ritual, ele tinha que ser seguido todo ano, e essa festa duraria 7 dias. Era 7 dias de festa dos pães asmos, lembrando a saída do Egito, em memória do que o Senhor fez por eles no Egito. Está escrito lá, naquele mesmo dia fará estabelecer seu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. Está lá no versículo 8, Êxodo 13, 8. Esse memorial ficou definido como o que o Senhor fez por eles no Egito. E todo ano eles teriam que lembrar disso, lembrar do que o Senhor fez por eles no Egito. Quando o anjo da morte passou, os primogênitos do Egito morreram, tanto o primogênito humano quanto animal. E assim o filho de Faraó também morreu. O povo de Israel fugiu. Deus abriu o mar vermelho e assim eles chegaram no deserto. Formou-se então a nação de Israel. Nação essa chamada nação sacerdotal. Vamos ver onde ficou definido isso? Êxodo capítulo 19, versículo 6. Como que Deus classifica a nação do povo de Israel? Alguém pode ler para mim? 19:6, isso mesmo. E vós sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Viu? E vós sereis um reino sacerdotal
e povo santo, diferente dos outros reinos, tá? Então Deus já separa o seu povo como uma nação sacerdotal. Como nação do povo de Israel recebe de Deus as leis, como nação, o povo de Israel recebe de Deus as leis. Está lá em Êxodo capítulo 34. Você pode depois acompanhar lá todas as leis que vieram. Enviada para seu líder Moisés, no Monte Sinai. Assim também fica determinado o estatuto levítico, onde determina também a forma do povo adorar a Deus. E a festa da Páscoa ou festa dos pães asmos fica determinada nesse estatuto como tradição. Está lá em Êxodo capítulo 23, versículo 15. A festa dos pães asmos guardarás, 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Ábib, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. Está lá em Êxodo 23, no versículo 15. Mês Ábib, foi o mês que eles saíram do Egito. Então ficou definido o mês e o dia para eles poderem realizar esse evento, que é a Páscoa. Grande memorial. Após a construção do tabernáculo, lá em Êxodo 25, o local para celebrar a Páscoa fica definido. Afinal, o tabernáculo é um local definido como casa de Deus. Êxodo 25, 8. Após a construção do templo, essa reunião foi transferida para a nova casa. E de ano em ano, o povo deveria subir ao tabernáculo ou templo, levando consigo o animal a ser sacrificado. A festa duraria 7 dias. Alguma referência, irmãos, de uma família indo para o templo adorar? Nós temos 2 referências de família indo para o templo adorar. Nós temos lá em 1 Samuel, no capítulo 1, a família de Eucana indo com Ana para poder adorar no templo, no tabernáculo, a festa dos pães asmos. E lá nós temos também, quando Jesus tinha 12 anos, já no templo de Herodes, na casa onde Herodes fez aquela reforma, que nós falamos semana passada. A família de José, Maria, e Jesus e seus irmãos indo ao templo, e Jesus ficando perdido lá, depois que eles voltaram para casa, e 3 dias depois que eles foram encontrar Jesus. Então nós temos essa referência de famílias indo ao templo para poder celebrar a Páscoa, Como a festa se tratava de um memorial à libertação do Egito, o ritual deveria ser o mesmo do grande dia da libertação. O povo deveria levar os animais, comerem durante esses 7 dias. A festa dos pães asmos, 7 dias comerás, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês Ábib. Lá em Êxodo 34, versículo 18 e 19, vem dizendo isso. Tudo o que abre a madre, meu é, até todo o teu gado, que seja macho, o que abre a madre de vacas e de ovelhas. Isso Deus determinava que era dele, era para levar para o templo. Tudo que abrisse a madre, que fosse macho, ovelhas, vacas, ok? Então levava para ser sacrificado. Esse ato é reconhecido como Pessá, Páscoa judaica, um memorial ao dia em que os primogênitos do Egito morreram e o povo de Israel foi liberto do Egito, tendo então assim uma nova vida no deserto, em rumo à terra prometida. Tanto lugar para ter uma nova vida, Mas Deus coloca logo o povo para ter uma nova vida no deserto, pastor Jorge.
uma vida nova, só que agora no deserto, na caminhada para a terra prometida, no local onde eles teriam que ser alimentados por Deus. Uma nova vida, lá todo mundo sonha uma nova vida já na terra prometida. Já parou para pensar nisso? Quando você fala com uma pessoa assim, você aceita Jesus, que você vai ter uma nova vida, ele já imagina uma nova vida já na terra prometida, já comendo leite e mel, já comendo os frutos grandes, abundância, tudo mais. Ele não almeja, aleluia, isso é revelação que o Espírito Santo de Deus está me dando agora, irmão. Ele não espera que primeiro ele tem que passar pelo deserto. Ele não espera que primeiro ele tem que crescer no deserto, caminhar no deserto, para depois alcançar a terra prometida. A Bíblia diz que o próprio Jesus cresceu no deserto. A Bíblia diz que João Batista cresceu no deserto. Está lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 50. Então, assim, o crescimento do crente não é na terra prometida, irmãos. O crescimento do crente é no deserto. O caminhar do crente primeiro é no deserto, para depois alcançar a terra prometida. Ok? No período monarca, após a morte de Salomão, ocorreu grandes conflitos dentro do povo de Israel, trazendo a divisão do reino. Assim, então, nem todos os reis que assumiram, tanto Israel quanto Judá, fizeram questão de dar continuidade ao processo de santidade implantado por Deus no seu povo, além de trazer a idolatria para o meio do povo. 1 Reis, capítulo 12, versículo 28 e 29. E esquecendo das leis estabelecidas por Deus, e não fazendo mais a grande festa dos pães asmos. Festa essa tão importante para o povo do Egito. A Bíblia vai dizer que alguns reis que assumiram não fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. O exemplo disso é Jeroboão, que está lá em 1 Reis, capítulo 12, 28 e 29. Fecharam o templo, deixaram o templo fechado, levantaram altares para ídolos. Com isso o povo não tinha acesso ao templo. Com isso o povo não tinha acesso a adorar. Com isso o povo não tinha acesso a levar oferta. Os sacerdotes não tinham mais função. As funções dos sacerdotes ficaram esquecidas. Alguns reis fizeram isso. Mas nós vamos ver que alguns reis também fizeram questão de trazer isso de volta. E um deles foi Ezequias. Está lá no 2 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 5 diante. Quando Ezequias assume o reino, ele faz questão de reabrir a casa. Se ele foi reabrir a casa, como é que estava a casa? Fechada. Se eu vou reabrir a casa, porque ela estava fechada, está lá em 2 Crônicas 29. Alguém abre comigo aí, 2 Crônicas 29. Segundo livro dos Crônicas, que menciona as crônicas dos reis. Tudo que acontecia, todos os fatos que aconteciam com os reis, alguns, ficavam registrados no livro das crônicas, tá? Você vai encontrar que alguns fatos escritos, e logo depois de escreverem os fatos, escreverem embaixo assim: esse fato ficou registrado no livro das crônicas. O livro das crônicas era a história que acontecia. O versículo 3 diz o quê? Ele, como o primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Viu? O que ele fez? No seu primeiro ano de reinado, o que ele fez? Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Sinal que ela estava fechada, ok? Ele disse, versículo 5:
Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Ele está referindo aos reis anteriores, que foram como pais dos reis, do rei Ezequias. Nossos pais, ele está falando dos anteriores, antepassados, transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e deram as costas para o tabernáculo. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos no santuário de Deus de Israel. Havia uma ordem lá em Levítico, e também em Êxodo você encontra, que as lâmpadas do templo não poderiam ficar apagadas, e que o fogo deveria arder continuamente sobre o altar e não se apagar. Era uma ordem de Deus isso, que o templo deveria estar sempre como? Funcionando, lâmpadas acesas e altares fumegando. E nesse momento nós encontramos o templo fechado, apagado, e o altar cheio de imundícia. Ezequias, quando ele entra, a primeira coisa que ele faz, como se fosse a sua, como é que eu falo? A sua primícia. No primeiro ano, a primeira coisa que ele faz é restaurar a adoração ao Deus de Israel. A primeira coisa que Ezequias faz é abrir as portas do templo, reparar as portas, mandar os sacerdotes que já estavam mais para lá do que para cá, se santificar para poder voltar às suas funções de origem. Estava vivendo erradamente. Se você estivesse vivendo certo, ele não mandaria se santificar. Não, estavam totalmente sujos. Estava desgovernado. Olha o que Ezequias faz. Restauração completa, não só da casa, mas também dos sacerdotes, como o pastor falou aqui agora. Eles estavam sem orientação, irmãos. Sacerdote sem estar trabalhando é a mesma coisa que você pegar uma pessoa que é um trabalhador e não está trabalhando, não está fazendo a função dele. O sacerdote não estava trabalhando, os levitas não estavam trabalhando, a casa estava fechada. Então Ezequias restaura. Irmãos, esse ato foi tão forte, esse momento foi tão forte que aconteceu no reino de Israel. Olha só, ao assumir o reino, Ezequias fez questão de reabrir o templo que havia ficado fechado pelos reis e sacerdotes anteriores a ele. Pedia aos sacerdotes que santifiquem e limpe o templo. Sua intenção era trazer de volta os 7 dias de festa de pães asmos, ordenado por Deus. A surpresa foi que a festa, ao invés de durar 7 dias, como havia previsto, se estendeu durante 14 dias. 2 Crônicas 30, 23, você vai encontrar isso. E celebraram a Deus com grande alegria. O mover dentro do coração do povo foi tão grande que eles voltaram para casa diferente e tomaram atitudes diferentes. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 1. A diferença estava na seguinte: na forma que o povo adorou a Deus. Por quê? Eles ficaram 7 dias adorando, e a manifestação da graça de Deus foi tão grande que aconteceu, pastor, igual aconteceu naquele dia que a gente não conseguiu parar o culto, lembra? Continuou direto. Dobraram a adoração, aleluia.
Em vez de ser 7, viraram 14, dobraram a adoração. Tem pessoas que querem receber em dobro, mas quer adorar pela metade. Deus está chamando você para adorar, para dobrar a sua adoração. Se os tempos estão difíceis, dobre a adoração. Se você costuma orar uma vez por dia, ore 2. Se você costuma adorar 2 vezes por dia, adore 4. Deus está mandando falar que a adoração do povo foi em dobro. Em dobro. Aí, eles saem do templo, depois de 14 dias, cheios da presença, cheios da graça, e voltam para casa. Quando eles voltam para casa, por onde eles passavam, que eles encontravam ídolos, eles iam quebrando. Esse evento ficou registrado na história como o dia em que Deus despedaçou o jugo por causa da unção. Isaías capítulo 10, versículo 27. Conforme eles foram voltando para casa, eles foram tirando o pecado, quebrando a idolatria. Passavam nas aldeias, nos lugares, foram quebrando tudo. Sabe por quê? Eles voltaram para casa diferente. Quantos de nós fomos para a casa do Senhor, participamos do culto, participamos dos estudos e voltamos da mesma forma? Voltamos às mesmas práticas ainda até piores do que adiante. Sabe por quê? Não voltamos para casa diferente, porque não nos convertemos. Porque o culto para nós não teve o mesmo valor que teve para o povo de Israel naquele dia. Porque você não adorou em dobro como o povo de Israel adorou naquele dia. E com certeza, por você não adorar, você não recebeu. E aí você volta para casa, talvez criticando o pastor, talvez criticando a palavra, aleluia, criticando o louvor, criticando o som que está alto, criticando a criança que andou no culto, criticando tudo, mas não volta para casa diferente. Com isso você não recebe, você não muda. As coisas continuam a mesma para você. Os problemas continuam o mesmo. Por quê? Porque você não mudou. Espera aí, você está falando assim, os problemas continuam o mesmo. Eu vou na igreja e o problema continua o mesmo. Eu vou na igreja e o problema continua o mesmo. Quantas pessoas, talvez você está falando assim, quantas pessoas vão para a igreja e continua a mesma coisa? Sabe por quê? Você não está culpando a igreja, não é a igreja. Você está culpando o pastor, não é o pastor. É a pessoa que não veio para poder adorar em espírito e em verdade. É a pessoa que não recebeu a palavra de conversão. Não importa se foi o pastor que ministrou, se a igreja é bonita, se é feia. Importa é quem recebe e quem oferta. Importa a forma que você chega e a forma que você sai do templo. Isso que importa. Talvez eu estou ministrando para você e você está falando assim, pastor, eu estou há 10 anos na igreja, minha vida continua a mesma. Eu estou há 20 anos, minha vida continua a mesma. Eu quero dizer uma coisa para você, não importa, você cultua hoje, mas volta para casa e comete as mesmas práticas. A idolatria, a promiscuidade. Você não teve libertação porque você não quis ser liberto. No momento que você querer ser liberto, Deus vai te libertar e vai te dar vitória. Depende do querer. Vamos lá. O jugo foi despedaçado, pois enquanto o povo adorava e voltava para suas casas com atitudes de arrependimento, o rei Senaqueribe, rei da Assíria, estava acampado para invadir e dominar Judá. 2 Crônicas, capítulo 32. Logo na continuidade do culto, logo durante o culto, durante a restauração do templo e durante a festa dos pães asmos, o rei Senaqueribe estava acampado em volta de Judá para destruir. 2 Crônicas, capítulo 32. Porém, Deus manifestou o seu poder sobrenatural, enviou o anjo, matou o inimigo do seu povo mais uma vez. Por que mais uma vez?
Por que, irmã Cleide, mais uma vez? Ele tinha matado outros, não estava Faraó, né? Faraó. Enquanto o povo comia os pães asmos, Deus matava os primogênitos de Faraó e logo depois matou Faraó. Quanto o povo... Faraó também não estava primogênito, né? Eram os filhos primogênitos. Não, Faraó, se ele fosse primogênito, ele não morria dentro d'água. Ele morria na praga. entendi. Eu acredito isso. Não está escrito que ele era primogênito. Matou os primogênitos, filhos Isso. do povo Egito e depois matou o Faraó também. Isso. Na água. Ele é inimigo do povo de Deus, né? Isso. Depois eu vou estar buscando, irmã Cleide, para dar confirmação. Mas a Bíblia fala que ele foi atrás junto com o exército, atrás do povo. Então, se ele foi atrás, ele não tinha morrido ainda. Ele retorna. Trazendo a derrota. Então, ele não morreu, ó. Principalmente para a tristeza que almejava que o povo fosse destruído. Então, ela não tinha aceitado que o seu filho tinha morrido. Então, ela achava que o primogênito dela morreu por causa desse povo. Então, ela queria que o Faraó matasse esse povo. exatamente. Que era o primogênito de Deus. Só que Faraó volta trazendo a derrota, assim como Senaqueribe volta para casa. Se você olhar o texto de 2 Crônica 32, você vai ver que quem Deus matou através do anjo não foi Senaqueribe. Foi todo o exército que estava acampado com ele para invadir Judá. Ele volta para casa. E sabe onde ele é morto? No templo. No templo do seu reino, morto à espada pelo seu próprio filho. Aqui, ó. Segundo o livro de Crônica 32, 7. Esforçai-vos e tendes bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque é um maior congosto do que com ele. Exatamente. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. E Deus deu livramento. Esse momento ficou registrado na história do povo como o dia em que Deus espadachou o jugo, por causa da adoração, por causa da unção. Algumas traduções bíblicas dizem por causa da unção, outras dizem por causa da gordura. O entendimento que nós temos é que é por causa da oferta que eles trouxeram, por causa da adoração, da gordura queimada. Então, por causa disso, ou por causa do óleo, né? Por isso que traduziram alguns como unção. Então, nós temos que saber qual é a Bíblia que está com a tradução judaica, certo? Mas a forma que nós entendemos é que foi por causa do óleo derramado, devido à oferta do povo, que Deus tomou essa atitude de libertar o povo de Senaqueribe. Ok? O grande mover de Deus. Segunda Crônica 32, acho que é o 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, o Deus, os mesmos que desceram dele o mataram ali à espada. Isso. Então, no caso, os deuses dele, tu matou ele com a espada. Não, o filho dele. Então, mas aqui, ó. Ele tornou com vergonha de rosto a sua terra. Isso. Estando na casa de seu Deus, os mesmos que desceram dele o mataram à espada. Os mesmos que desceram com ele, né? No caso, Aí que tá. Os mesmos que desceram dele, não com ele. Filho dele. Desceram dele, descenderam dele. Descenderam dele. Descenderam dele. Descenderam dele. Os mesmos que descenderam dele ou mataram ali a espada. Isso, é os filhos O dele. filho, no caso. Você vê, Deus enviou os anjos, matou todos os valentes, todo o arraial desse Senaqueribe, né? Isso. Aí ele voltou com vergonha para casa e os próprios
Exatamente. Os filhos dele mataram ele a espada dentro do templo do Deus dele. Entendeu? E ele voltou envergonhado. Por que aconteceu isso, irmãos? Por que aconteceu esse livramento? Porque o povo estava como? Adorando, quebrando idolatria, se voltando novamente para Deus. Isso acontece, irmão. Às vezes você não está entendendo que no mundo espiritual já está acontecendo uma guerra e o inimigo já está tramando para te destruir. Já está tudo armado, ele está pensando, eu vou invadir e vou destruir. No momento que você começa a adorar, no momento que você começa a se voltar para Deus, começa um grande mover espiritual. É onde Deus envia os anjos. É onde Deus começa a trabalhar. Aleluia. É quando você começa a adorar que Deus dá livramento ao seu filho. É quando você começa a adorar que Deus dá livramento à sua filha, que Deus começa a trabalhar na sua casa. É que Deus restaura casamento. É no momento que você começa a adorar que Deus faz coisas sobrenaturais. Pastor, mas nem só a adoração. Nós observamos o texto de bem claro que eles teve que sacrificar após o sacrifício. Quebrar a idolatria. Eles agora vão adorar. Então, o sacrifício, qual é o sacrifício? Adorar, você adora em qualquer lugar. Mas o sacrifício é você se deslocar, é você ter um esforço de ir, de chegar diante dos sacerdotes, apresentar a sua oferta. Porque eles iam apresentar a oferta. Então eles iam sacrificar esse animal. Então eles estavam todos reunidos no altar. Quando eles voltaram para casa, agora eles tinham adoração. 14 dias. E quando eles voltam para casa, o que eles fizeram? Continuaram a tirar todas as idolatrias, tudo que tinha de errado. De imundiça. Tiraram da sua direção. Então Deus se manifestou. O problema hoje é que nós queremos ver a manifestação de Deus, mas não estamos querendo fazer aquilo que Deus manda. E Deus está mandando para que nós venhamos nos sacrificar. Deus está mandando levar uma vida de santidade, de comunhão com Ele, para que a sua vida possa ser mudada, para que Ele possa mudar e te abençoar nas pendências que está passando. Se nós não fizermos isso, irmão, nós não vamos alcançar. A desobediência não vai gerar fruto diante de Deus. O querer não vai gerar fruto diante de Deus. O nosso querer é fazer a vontade de Cristo. Se não fizermos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Transformação, mudança. Ato que faz Deus trabalhar na sua vida. Mudança de atitude. Transformação de atitude. Esforço. Esforçai-vos. Está escrito aí. Esforço para poder fazer, esforço para poder quebrar o que você acha que é bom para você, mas não é. Esforço, não quero, isso eu não mudo. Tem gente que bate no peito e fala, isso eu não mudo. Continua aí, na mesma vida que você está, Continua do mesmo jeito que você está, você não quer mudar, continua. É um esforço, esforçai-vos. É assim que diz. Após anos passarem, e já na era de Jesus Cristo, o costume virou novamente uma simples rotina. O templo, local onde era para o grande acontecimento, havia sido profanado, como estudamos no estudo anterior. O prazer de adorar se tornou uma mera rotina obrigatória. A festa perde seu verdadeiro sentido, pois ao invés de se ajuntarem para celebrar, eles procuravam matar. O texto de Lucas 22 vai dizer que eles procuravam os sacerdotes, aqueles que deveriam estar, aleluia, santificados, limpos no templo. Eles procuravam Jesus para quê?
matar. Eles procuravam uma acusação em Jesus para matar. Eles procuravam alguma coisa para apontar, para poder dizer, por causa disso nós podemos matar ele. Por causa disso nós podemos acabar com ele. A festa perde o sentido, a ceia perde o sentido, a comunhão perde o sentido, quando alguém, ao invés de ter o esforço para adorar, tem esforço para perseguir. Pode falar, pastor. Vários fatores acontecem nessa ceia que Jesus está preparando. O primeiro fator bem claro que nós encontramos no texto bíblico é que a igreja do Senhor estava corrompida. Os comerciantes também estavam comercializando na porta do templo. A igreja não era a mesma. Cristo não tem prazer numa igreja que está corrompida. O templo estava como? Os sacerdotes estavam como? Os sacerdotes corrompidos, gananciosos. Por causa do dinheiro de Herodes. Os bens materiais estavam levando a mente dos sacerdotes corrompidos, homens corrompidos. A igreja profanada por escambistas comercializados na porta. Um dos primeiros detalhes que eu vejo sobre as Escrituras. O segundo, Jesus estava sendo perseguido na morte. Eles queriam matar Jesus por qualquer motivo. A partir de pronto, Jesus vai dizer assim: essa é a última ceia. Que eu vou participar convosco. Jesus vai especializar um local seguro onde ele pode fazer a ceia separada. Seguro para participar convosco naquele momento. E ele vai dizer que ele teve muito prazer naquele momento. Ele esperou muito por aquele momento. Então, versículo 14, pode dizer que você pode falar. Simplesmente porque Jesus quis trazer fazer diferente a Santa Ceia do Senhor. Mas ele teve que fazer diferente. Mas ele teve que agir com esse procedimento por algumas situações que aconteciam naquele tempo. Obrigou ele a agir com esse procedimento. Se ele não faz isso, ele não participaria desse momento tão maravilhoso, extraordinário. Que era continuidade, que era contínuo. Desse ritual contínuo ordenado por Deus, ele não participaria. Por que ele não participaria? Porque se ele fosse ao templo, eles estavam perseguindo ele. Lógico que eles não tinham nada contra ele, ainda. Talvez ele ia chegar no templo, pode falar. Lucas 22, 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. De quem? E disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes de padeço. É isso aí. Versículo 16. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo graça, disse: tomai e passei entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de Deus. Aí que começa a grande transformação. Por quê? Até o momento da Páscoa, até esse momento, o ritual era seguido em todos os anos no templo, e o sentido do templo, a lembrança, quando eles faziam essa Páscoa, era memória de quê? Qual era a lembrança que tinha que ter? Obrigatória. Que tinha que contar para os filhos saberem, ó, a festa está acontecendo por causa disso. Era memória de... Aonde? Lá no Egito. Lá no Egito. A memória que trazia era por quê? Deus tinha libertado o povo das mãos de Faraó. De Faraó. Por isso que todos os anos eram feitos e contados para os filhos. Essa festa que é realizada de ano em ano, 7 dias, é em memória do que aconteceu no Egito. Porque a gente estava no Egito, 400 anos, e Deus levantou e fez isso. Isso era história contada para os filhos. A memória deles era a memória do Egito. Aí que vem a grande transição. Porque a festa perde seu verdadeiro sentido, pois ao invés de se ajuntarem em comunhão para se alegrar por causa disso, procuravam matar Jesus.
Jesus então decide se apresentar sua autenticidade e mostrar que estava ali para protestar contra a antiga aliança, porque aquela aliança já tinha quebrada. É porque o povo já não estava mais indo ali nesses 7 dias com o objetivo de se alegrar e adorar o Senhor. Não. Pelo bem feito. Eles já estavam com uma rotina. Falando tempo, fazendo tempo, já tinham virado a promessa. Vamos para a festa da Páscoa. Vamos comprar uma roupa nova, um anel, um vaso novo, um adereço para casa. Sabe o que acontece? Um comércio. Um passeio. Já não era mais uma comemoração, um objetivo de se alegrar, no caso. Era um meio comercial, sabia? Agora eu pergunto para vocês, está diferente dos dias de hoje? Não. Para muitos ainda, para muitos agora, a igreja virou um meio comercial de sobrevivência. Eu prego porque eu recebo. Eu vou pregar, cobro tanto para pregar, é um meio comercial de viver. A casa de Deus virou para eles casa de comércio. Para você que está me assistindo aí, se quiser me criticar, meu irmão, fique à vontade. Estou à disposição para conversarmos e trocarmos ideias, tá bom? Mas eu não aceito que a casa do Senhor vira casa de comércio, não. Porque a Bíblia diz isso. Porque os sacerdotes fizeram da casa do Senhor casa de comércio. Olha aí, ó. Nos dias atuais está assim, irmão. A casa do Senhor virou casa de comércio. Uma festa no templo, meu irmão, é motivo de dinheiro. Você viu que antigamente, quando se fazia um evento na igreja, era festa do departamento das irmãs, ou de juventude, ou de criança, você convidava as igrejas vinham com gosto para poder estar ali junto com aquela igreja, ali para estar glorificando o Senhor, adorando. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje é uma troca. Hoje Hoje não tem mais isso. Não faz mais isso. Ninguém mais se junta para poder visitar aquela igreja naquele momento de comemoração por aquele departamento que está comemorando tantos anos, que está ali, entendeu? Não tem mais essa comunhão, não existe mais comunhão. Exatamente. Não tem mais. É essa questão que Deus está trabalhando, na comunhão. Não tem mais comunhão, essa é a verdade. Você que está participando conosco aí, quer colocar seu comentário, fique à vontade. Nós vamos estar lendo seu comentário aqui para que a igreja e os irmãos que estão assistindo possam ver o que você comentou sobre isso. O que você acha que está acontecendo hoje no meio do povo de Deus, na casa de Deus, a respeito da casa de Deus virar comércio. E muitos estão querendo, na verdade, é o benefício financeiro e não a libertação. Então, você que quiser comentar aí, fique à vontade para estar comentando. Eu vou estar lendo o seu comentário aqui agora ao vivo, para que você esteja participando. Os irmãos também fiquem cientes do que você acha a respeito disso. Então, irmãos, isso para Deus, para Jesus, chegou num ponto que ele não suporta. Ele não suporta e ele sabia que havia de ser traído também. Ele sabia. E ele vai para ter uma comunhão, irmão, com quem realmente quer ter comunhão com ele. Como eu falei, discípulos tinha um monte. Discípulos de Jesus tinha mais de 500. Mas ele resolve se reunir com 12. Ó, o irmão comentou aqui, ó. Engraçado que Deus não mudou para ganhar Moisés, e Moisés não mudou para ganhar o Egito, porque as igrejas estão mudando para ganhar o mundo, imitando o mundo, e Deus não imitou o Egito para ganhar o Egito. Entendi. Mas só que acontece, Deus na verdade foi contra o Egito, porque o Egito ele fez questão de oprimir o primogênito de Deus, então Deus retaliou. Pode falar, filho. Mas de certa forma, tem algumas igrejas que estão crescendo, mas em vez de ela tirar o mundo do povo, ela está trazendo os costumes do mundo para o povo. Mas é por causa disso. Tem disso. muitas igrejas hoje em dia que em vez de luzes normais estão colocando LED, estão apagando, colocando LED. Isso é uma boate na igreja.
É uma forma de atrair as pessoas. Mas eles vão comer isso. Não. Isso aí, nos Estados Unidos, eles adoram assim. Então, o Brasil, agora, está querendo imitar a forma como os Estados Unidos adoram. Nas igrejas lá nos Estados Unidos, apaga-se as luzes, é tudo escuro, aí é o som, é instrumento, é os louvores, estão adorando, né? O irmão colocou aqui, hoje tudo que faz na igreja para vender e para ganhar renda, fora o dízimo das ofertas, é comércio, na minha opinião. Isso está certo. Na verdade é comércio. Comercialização é você vender e comprar. Isso é comercialização. Entendeu? Então, só que a igreja ela tem as suas despesas e o comércio lá fora de algumas coisas. Igual, por exemplo, a cantina. É porque... Mas sabe por que é feito isso? Vou responder o irmão aqui. Sabe por que é feito às vezes na igreja? Porque o que era para ser trazido não é trazido. E a Bíblia diz, ninguém apresentei de mão vazia. Então, na verdade... Aí pensa assim, nossa, essa igreja ali é rica. Mas nem todo mundo dizima, todo mundo oferta. O povo... E outra coisa, você vai observar Jesus pedindo aos discípulos para poder fazer o quê? Comprar o quê no final? Pão. Para alimentar o povo, porque o povo ia voltar para casa com fome. Então, e Jesus precisa ter algum alimento para poder alimentar o povo. E agora, não dentro da igreja, mas lá fora tem, às vezes, uma cantina para alguém comprar. Sim, é um comércio. Mas que ajuda por quê? Porque o que edificou o tabernáculo foi o povo. E hoje o povo não tem questão, vontade, voluntariedade para edificar a casa. Sim, é um comércio? Sim, é comércio. Eu vou falar uma coisa para vocês, é comércio. Lá fora, aqui dentro do templo, o que é trazido é oferta e dízimos. Não se pode vender, irmãos. A revista a igreja vende porque a igreja compra. Na verdade, ela passa para os irmãos o mesmo valor que ela compra. A nossa aqui, por exemplo, é assim, né? Não sei nas outras, né, pastor? A gente tem a nota fiscal das revistas, que a gente compra, e a gente passa o mesmo valor, por quê? Porque não tem condições de a gente comprar. Hoje a gente não tem. Bom seria se a gente tivesse condições de doar as revistas para os irmãos. Mas por quê? Porque, na verdade, a igreja é o povo. Então, quem compra a revista é a igreja, porque a igreja que vende para ela mesma. A igreja é o povo. Às vezes o pessoal acha que igreja é o templo e o sacerdote. Não, igreja é o povo. É quem é membro da igreja, faz parte do corpo da igreja. Entendido? Mas vamos dar o grande transtorno disso aí, pastor, o senhor acabou de falar, a infidelidade do povo diante de Deus. Exatamente. A gente observou uns comentários como esse, desse irmão ou irmã, porque o povo tem sido infiel a Deus. E muitos estão preocupados, o povo, estão preocupados nos seus bens materiais, nos seus negócios, na sua vida secular, mas não têm entendido que a casa de Deus, né, que é Deus que abençoa a vida do homem, e que a casa de Deus ela tem manutenção, lógico, ela tem desafios, ela tem gastos. Então, isso aí, muitas igrejas hoje elas sofrem porque muitos infiéis. Às vezes ela está até cheia, mas tem muitos infiéis. A infidelidade que gera esse tipo de ação. E muitos dos doutores estão preocupados com numeração de pessoas dentro do templo para que possa trazer renda financeira. Finança para a igreja. Né? E estão esquecendo de aplicar a palavra de Deus e mostrar que o homem deve se consertar diante de Deus para alcançar aquilo que ele almeja. Porque quando estamos em fidelidade com Deus, as bênçãos de Deus têm o nosso favor. Nós observamos o texto que foi lido aí, falado sobre a traição de Jesus, né? Jesus foi traído por 30 mulheres de prata. E, irmão, aí eu vou falar uma coisa para vocês. A Bíblia era toda interligada, do velho ao novo. Ela é ligada, não tem como fugir. Muitos dos profetas, como anunciaram a vinda de Cristo, eu dei um estudo sobre isso. E agora, irmão, aquelas profecias também vão se cumprir. Estão se cumprindo. A de Isaías se cumpriu. E outros profetas, Jeremias e outros profetas se cumpriu. O profeta
falar que Jesus vai ser traído por 30 grandes pratos. E aí? Já era Já lá atrás, era ó. profecia! Já era profecia lá atrás. Se não fosse Judas, seria quem? É. Um dos outros, irmão. Alguém. Um dos outros. Mas só que o pecado, ele se inclina de quem se inclina para ele. Exatamente. A ganância dele é o dinheiro, e o dinheiro fez ele se corromper a ponto de vender o mais por 30 moedas de prata. E depois viver naquela trágica sofrimento da morte. Então, de um jeito ou do outro, de uma forma ou outra, o que está escrito nesse livro vai se cumprir, querendo o homem ou não, Vai. porque a palavra é verdadeira e fiel. Já está se cumprindo. Assim a Escritura vai se cumprindo dias após dias. Só que o homem não tem entendido e entendido a voz de Deus. Deus está falando e está dando tempo para que o homem ainda possa se consertar, se arrepender. E Deus agora está tratando do povo dele. Está falando daqueles que são escolhidos por ele. E tem deixado por certo, tem deixado e tem vivido uma vida de engano, uma vida de falsa ilusão, padecendo em sofrimento, porque não consegue ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. Pai do seu irmão Afrânio, nosso amigo irmão Afrânio, esposo da irmã Paula, Deus abençoe, tá? Em nome de Deus. Nós estamos falando sobre o protesto de Jesus a respeito da Páscoa da Antiga Aliança e trazendo agora a Páscoa da Nova Aliança. E Jesus então decide apresentar sua autenticidade e mostrar que estava ali para protestar contra a Antiga Aliança, protestar com uma forma e local onde era feita a festa. Próximo ao dia da Páscoa, sabendo que no templo os homens esperavam para matar e não ter comunhão verdadeira com ele, reuniu os discípulos para informar que a festa seria feita de forma e local diferente, e ordenou a encontrar um homem onde sua casa haveria um local para a realização desse grande evento. Se reuniram então para a festa dos pães asmos, Jesus e os 12 discípulos, e agora ele anuncia a nova aliança. Por isso, irmão, que o tema dessa lição é o protesto, porque ele anuncia algo novo. Se ele anuncia algo novo, é sinal que ele não estava satisfeito com o quê? Com o que era velho. Totalmente separado do sacerdote, do templo e do povo, o local agora não é no templo, mas sim na casa. E agora ele marca naquele dia como o dia da libertação espiritual de quem reconhece o Cordeiro de Deus. Ele transfere para ele a responsabilidade da libertação, ignorando a ordem de precisar levar um animal e ninguém se apresentar de mãos vazias. Ele se coloca como o próprio sacrifício em favor do povo. E a oferta seríamos E nós, a casa. e tomando pão e havendo graças, o partiu e deu, dizendo: isso é o meu corpo. Ele está falando agora, não é o cordeiro, não é o bezerro, não é o cabrito. Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Ó, entenda o texto. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Não é o meu corpo que é partido para vós. Se é partido por vós, quem vai partir o meu corpo? Vós. Como vocês faziam antes com o cordeiro para poder levar para o templo. Partiam ele. Agora é o meu corpo que é morto por vós, que é partido por vós. Por pode também ser colocado como um estado de estar em favor de vós. Entendeu? Uma troca. Esse é o meu corpo que é partido em favor de vós. Entendeu? Então essa forma que é colocada por Jesus, para que eles possam entender
que Jesus veio por eles, foi dado morto por eles, no lugar deles. Fez o sacrifício por eles. Entendeu? Fazer isso agora em memória de mim. Transferência total de responsabilidade. Eu assumo a partir de agora. Todas as vezes que se reunir, fazer isso em memória de mim. Não mais em memória do Cordeiro, não mais em memória da libertação do Egito. Ele falou: esquece, porque agora vocês vão fazer em memória de mim. Lembrai-vos agora de mim. Pastor, todas as vezes agora que nós reunimos com os nossos filhos, vamos contar para eles a libertação do Egito. E todas as vezes que tiver uma ceia na igreja, que eles perguntarem: papai, o que é isso? Você vai falar com eles: ó, nós comemos esse pão e bebemos esse cálice em memória do que Deus fez por nós no Egito. É isso? Não. Todas as vezes que nós nos reunirmos para comer do pão e para beber do cálice, Pai, Senhor, pastor Josué Braga, meu amigo lá de Cordeiro, todas as vezes que você se reunir para comer desse pão e beber desse cálice, agora você vai virar para o seu filho: nós estamos fazendo isso em memória do que Jesus fez por nós. Talvez você pode virar para ele e falar assim: eu antes estava nas drogas, eu antes estava na prostituição, eu antes estava cativo na bebida, eu estava cativo assim ali, mas Jesus me libertou. Assim, talvez, como o povo falava para os seus filhos, que estavam 400 anos no Egito e Deus libertou eles, assim nós vamos fazer para os nossos filhos, contando para eles: hoje nós comemos e bebemos porque Jesus nos libertou. Hoje nós participamos do corpo do sangue porque Jesus nos libertou. O memorial agora é outro. A referência agora é outra. Entendidos? Esse evento foi reconhecido pelos judeus como um protesto, por uma difamação, e como uma blasfêmia aos costumes que eles tinham como regra. Essa lei foi quebrada, iniciou-se então uma nova história, uma nova aliança e uma nova igreja. Eles não aceitaram. Por isso que quando o sumo sacerdote perguntou a Jesus: você realmente é o Filho de Deus? É o Cordeiro de Deus? E ele responde: sim, eu sou. Ali ele então acha um ato para poder julgar Jesus e fala: blasfêmia. Foi aonde ele encontrou, porque ele já sabia o que estava acontecendo. E ele então entendeu que existia uma ação de Jesus que mostrava que ele estava protestando, que ele estava blasfemando contra o costume passado. Entendidos? Amém? Amém? Chegou o momento, e depois, se você quiser esse estudo, já está disponível aqui, ó, num dos comentários que eu coloquei na live. Você pode voltar aí nos comentários, baixar o estudo e ter na sua casa, tá? Nós estamos na 4ª lição da revista e vem muito mais por aí. Eu peço a você que esteja participando. E agora eu quero convidar você que quer ter um dia de vitória. Hoje, depois desse estudo, pastor, eu quero ministrar uma unção que quebra o jugo. Eu quero ministrar sobre alguém que quer ter um jugo quebrado hoje. Eu quero ministrar para alguém que quer ter uma vida transformada hoje. Eu quero, aleluia, talvez você está há muito tempo adorando de forma errada. Talvez você está há muito tempo não adorando da forma certa. Mas Deus está falando com você assim: abre as portas do templo. Rabassou, Benacanda, Labachai. Restaura as portas. Limpa o templo, porque está sujo. Santifica, Rabaná, Sobedecanda, Rabachai.
Porque hoje eu quero entrar e fazer a diferença na sua vida, é hoje. Jesus está mandando falar contigo hoje. Abre as portas aí. Abre as portas, limpa, restaura o templo, restaura tudo. Porque você não vai viver mais de forma... Se você vive de forma errada, começa a ter conserto hoje. Se a casa está suja, começa a limpar hoje. Se as portas precisam ser restauradas, começa a restaurar hoje. Eu não sei qual atitude você precisa tomar, mas hoje é o dia de uma atitude diferente. Hoje é a atitude de uma ação diferente para ver, aleluia, um grande mover de Deus na sua vida. Hoje é o dia de você, aleluia, começar a quebrar a idolatria. Hoje é o dia de você começar a tirar a imundiça. Hoje é o dia de você começar a querer, aleluia, limpeza. Porque o Espírito Santo do Senhor já começou a trabalhar. Porque Deus já liberou os anjos a seu favor. Porque Deus já está falando, estou eu hoje querendo transformar a situação. Quem quer libertação, quem quer vitória, quem quer mudança. Aleluia, quem quer, hoje é um grande mover de Deus. Deus está movendo hoje. Talvez você está falando assim, o inimigo já definiu a minha destruição, já definiu que hoje é o dia da minha derrota, mas o Senhor já levantou do seu alto sublime trono e já falou assim, estou esperando você abrir as portas, estou esperando você limpar o templo, estou esperando você se santificar, e estou esperando você cultuar a mim, e também estou esperando você quebrar a idolatria. São atitudes que você precisa tomar, são ações que você precisa tomar, porque Deus está querendo quebrar hoje todo o mal que está vindo contra a sua vida. Deus está mandando falar para sacerdote que está parado, para sacerdote que está sujo, mandando dizer, vai se limpar, vai se lavar, vai se santificar. Deus está mandando falar para pessoas, aleluia, que não, aleluia, não espera acabar o culto para poder voltar para o jogo do Flamengo, do Vasco, para voltar para a idolatria. Deus está mandando falar contigo, começa a quebrar a idolatria. E você está falando, meu coração está fechado. Abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Está começando o mover de Deus, está começando o mover de Deus. O anjo já está movimentando, o inimigo já está começando a bater em retirada. Já está começando a libertação. Eu já estou vendo quebrantar. Aleluia. Jesus está mandando falar assim, eu quero entrar aí nessa casa. Eu preciso entrar nessa casa, mas eu não consigo entrar na casa porque não tem uma mesa preparada para mim. Eu não consigo entrar na casa porque eles não estão me esperando. Jesus está mandando falar assim, quando eu mandei os discípulos lá, já havia alguém me esperando. Como está a sua casa? Está esperando quem? Talvez você está esperando qualquer coisa, mas você não está esperando Jesus. Ele está falando assim, é hoje que eu desejei ardentemente ceiar convosco. É hoje que eu estou desejando voltar a ceiar contigo. Eu estou desejando sentar na mesa contigo novamente. Como é que está a sua situação? Como que você quer ter vitória na situação que você está? Como que você quer, aleluia, ter vitória da forma que você está? Talvez você até lembre do que aconteceu no Egito. Talvez você até lembre do que Jesus já fez antigamente na sua vida. Mas é necessário você voltar a se atualizar e falar assim, eu vou adorar hoje porque Ele faz por mim. Quem quer libertação nessa manhã? Quem quer vitória nessa manhã? Quem quer um grande mover de Deus nessa manhã? Eu determino a sua vitória aí na sua casa. Eu determino a sua vitória aí na sua vida, quem está presente aqui no templo. Aleluia, quem deixou, aleluia, os seus aposentos para poder esforçar e estar aqui presente. E você que acordou cedo, ligou no celular e se esforçou para estar me assistindo. Talvez você podia estar vendo vídeo no YouTube. Talvez você podia estar assistindo fofoca da vida dos outros no Instagram, no Facebook. Mas você preferiu estar assistindo essa palavra. Eu quero determinar sobre a sua vida um dia de vitória. Um mover de Deus hoje. Um grande mover de Deus hoje. Jesus, filho de Davi.
Tenha misericórdia do seu povo. Meu Deus, observa agora quem está com as portas abertas. Quem já tirou a imundícia do templo, alabacandarabachai. Quem já se voltou com o intuito de adorar em espírito e em verdade. Quem já abriu as portas da casa dele dizendo, vem Jesus, eu te espero. A mesa está preparada, está tudo preparado, eu quero ceiar contigo novamente. Meu Deus, mesmo que nessa ceia tenha alguém que está com um pensamento diferente, pastor Jorge, Deus está me mostrando aqui agora, que alguém está até assistindo, mas está com o mesmo pensamento de Judas, está com um pensamento diferente. Ainda que esteja 10, 11, uma pessoa voltada para ti, Deus. Hoje é o dia do Senhor mover. Hoje é o dia do Senhor fazer. Vai de encontro agora. Vai tirando todo o pensamento de maldade. Vai repreendendo agora. Vai libertando da astúcia do inimigo agora. Meu Deus, de todo o laço do inimigo, de toda seta. Vai repreendendo e quebrando agora, Deus. Dê uma vida de vitória. Dê uma vida transformada. Meu Deus, em nome de Jesus, eu determino agora. Seja liberto agora em nome de Jesus. Seja manifestado a glória do Senhor na sua vida agora, em nome de Jesus. Aleluia! Eu quero agradecer aos irmãos que estão participando presencialmente, aos irmãos que estão participando, pela live, e quero dizer que domingo que vem às 8h30 tem mais. Hoje à noite temos culto, pastor? Quem vai estar ministrando? Pastor presidente, pastor Edivaldo Lopes Torres. Convido você a participar conosco, tá? Que vai estar ministrando hoje. Não perca, vai ser uma grande bênção para a sua vida. Amém? Estenda as suas mãos assim, mesmo aí na sua casa. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, desde agora e para todos sempre. Amém.